Olá pessoal, muito boa tarde. Já estamos de volta com essa edição especial aqui no meio do dia, no Mundial Telenotícias. É sempre um prazer recebê-los por aqui. Eu já vou pedindo, como sempre faço, para que você se inscreva em nosso canal se ainda não for inscrito, porque é muito importante para nós. No programa de hoje nós vamos abordar de uma forma crítica a entrevista que a deputada Bia Kicis, do Distrito Federal, deu a uma emissora de televisão, onde ela bateu pesado. Pesado não, né? Ela fez o que deveria fazer. Ela desmascarou aqueles jornalistas que tentam desviar as atenções. Então foi uma coisa bem interessante, que vai ficar legal para a gente bater um papo aqui, esse assunto e muitos outros também bem interessantes. Hoje nós vamos ter a participação do professor Marcos Pisolato nos ajudando a entender melhor esse contexto. Mas antes, eu gostaria que você prestasse atenção no recado de nosso apoiador, que é um apoiador que tem ajudado bastante os canais conservadores, os canais de direita pelo Brasil inteiro. Então, essas pessoas a gente tem que dar valor. Se liga aí no recado do Andrei Andrade, que a gente volta logo depois. É bem rapidinho, até já. Olá, Paulo, que alegria estar aqui mais uma vez, junto dessa nossa grandíssima audiência, para falarmos desse produto que caiu na graça do povo, o Articular. Gente, entenda uma coisa, o remédio de farmácia, ele funciona como um anestésico, ele é um analgésico, ele vai tirar sua dor ali durante 2, 3 horas, o efeito da química começa a passar, a dor volta de novo. Por quê? Porque o problema, o que está causando a dor, o motivo, não está sendo tratado. A cartilagem que hoje não existe mais no teu joelho, na tua coluna, não está sendo recuperada. E é por isso que a dor ela não passa. Se você não tratar o problema que ocasiona a dor, você fica preso no sistema farmacêutico. E é por isso que o Articular, gente, ele dá esse resultado. É por isso que o Articular, hoje, ele acaba com o sofrimento do povo. Porque ele é um produto que foi criado exatamente para acabar com o problema, com o motivo que causa a sua dor. Resolver o problema, a dor desaparece. É simples assim. Você não vai precisar ficar tomando pro resto da vida. Ele é um tratamento que vai botar um ponto final naquela dor intensa do joelho, naquela dor na coluna, naquela dor no quadril. Porque dentro da cápsula desse produto tem o mesmo ácido hialurônico. O mesmo ácido hialurônico que foi usado no meu joelho, eu mandei colocar dentro da cápsula. Só que não tem só o ácido hialurônico. Ele tem condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o ácido hialurônico. Então essa fórmula é uma fórmula que foi muito tempo estudada, testada em diversos organismos, e eu falo pra você, nós somos o melhor produto ortopédico do Brasil, segundo a Anvisa e Ministério da Saúde. Por quê? Esse produto ele alcança a maior pontuação de resultado em pouco tempo. É o produto que tem o melhor resultado com menos tempo. E é o que eu costumo dizer. Quem tem dor tem pressa, quem tem dor não quer esperar. E se você também não quer esperar e tratar, colocar um ponto final nessa artrite, nessa artrose, nessa bursite, tendinite, fibromialgia, você que não aguenta mais gastar dinheiro com medicação, então ligue e peça o seu Articular aqui, 0800 591 4391, 0800 591 4391. E para quem ligar hoje, vou mandar de presente, começando pelo Ora Pronobis, é o queridinho do povo, todo mundo adora Ora Pronobis. É ótimo para quem tem diabetes, pressão alta, colesterol, problemas intestinais. Você também que tem problema circulatório, ele é ótimo, gente. É Santa Planta, né? Conhecido como Santa Planta. Ora Pronobis concentrado, é o Gold esse aqui, tá? E ainda recebe também 2 pomadas massageadoras. Gente, são pomadas de fabricação própria, tá? Pomada Ice, que é aquela pomada que você vai usar na manhã, e a pomada Hot, que é a que esquenta, que você passa de noite. Essa que esquenta de noite, gente, é maravilhosa. Ela tem ácido hialurônico dentro da pomada. Gente, é resultado garantido. Pode ter certeza que você vai mudar de vida. E além dessas pomadas, você ainda recebe 2 aparelhos de massagem. O primeiro é aquele tapete que você coloca os pés em cima dele, ele faz 16 tipos de massagem, melhorando a circulação. Quem tem varizes é ótimo. E também recebe o aparelho de massagem, aquele que coloca nas mãos, a pistola massageadora, gente, é maravilhoso, para fazer massagem localizada. Tudo isso recebe na porta de casa. E o pagamento só pro finalzinho do ano. Pagamento pro finalzinho do ano, então aproveita e liga. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo! Já estamos de volta com o nosso programa aqui no meio do dia. Olha, foi bem interessante, eu não sei se você viu, mas se viu vai ver de novo, se não viu vai entender o que aconteceu numa entrevista da brilhante deputada Bia Kicis, que estava extremamente aguçada, afinada e representou o que a maioria dos brasileiros sente nesse momento com relação a essa polarização. Ou seja,
O governo tem que se preocupar em governar, já tem 2 anos de mandato, e ainda assim tem muita gente falando do governo anterior, né, que acha que Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo, né, perdendo tempo com isso. Falando de minuta de golpe, numa coisa que foi lá atrás, no dia 8 de janeiro de 2023. Veja, nós estamos agora partindo para 2025 e ainda existe esse tipo de conversa tomando conta da mídia brasileira. Mas a mídia consorciada, essa mídia que tem interesse em voltar a tocar o dedo na ferida, talvez até mesmo como cortina de fumaça. Vamos primeiro ouvir como foi o depoimento, a entrevista da deputada, e depois a gente volta para comentar com o Marcos Pisolato. Veja aí o vídeo. A gente viu recentemente, foi divulgada uma pesquisa Quest que apontou que entre os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, quase 40% entendem que de fato houve uma tentativa de golpe. Como que a senhora avalia esse cenário? Eu desconheço essa pesquisa. A última que eu vi dizia que 80% da população não acreditava em golpe. Então, pesquisa tem para todo gosto. Pesquisa tem para todo gosto, tá? Agora, eu acho muito absurdo, né? Falar em kid preto, em grupo de elite, que não conseguiu dar um golpe porque não pegou um táxi. Então, é tudo tão risível, é tudo tão absurdo, tão fantasioso, que não dá para a gente conversar, a não ser partindo para o deboche. Então, assim, nada do que esse povo fala pode ser levado a sério. Desculpa, eu não vou levar a sério, porque eu sou uma pessoa séria, eu tenho uma formação acadêmica séria, eu sou uma parlamentar séria, então eu não vou ficar entrando em conversa de maluco, tá? Minuta apócrifa que fala em golpe, conversa de WhatsApp, igual aqueles empresários que foram presos, que fizeram um joinha. Todo esse tipo de coisa, todo esse absurdo já vem acontecendo há muito tempo e vão só aumentando, engrossando o caldo. A temperatura está subindo muito. Pode ser que eles queiram prender muita gente ainda. Todas essas prisões são ilegais, são absurdos. O que a gente está vivendo é um verdadeiro inferno para as pessoas que essas sim são cumpridoras das leis. Tá? Então a bandidagem está solta, todo mundo sendo liberado, bandidos condenados, pessoas que devolveram milhões, que réus confessos, estão soltos. O PT está aí roubando de novo, as estatais que estavam dando lucro no governo Bolsonaro, de novo dando prejuízo, os pobres dos funcionários que dependem dos fundos de pensão aí, das estatais, de novo tendo que pagar essas dívidas, tendo as suas aposentadorias em risco. O crime voltou ao Brasil e sem cerimônia, é disso que se trata. Agora vão ficar fazendo phishing expedition, pegando o celular das pessoas para ficar procurando provas, para sustentar uma narrativa absurda. Eu confesso para vocês que a gente já está cansado dessa palhaçada. Tudo que está acontecendo, que o Brasil está vivendo é uma palhaçada. As pessoas de bem não toleram mais isso, o povo não aguenta mais. E a gente fica assistindo aí boa parte da mídia tentando fingir que está tudo bem no Brasil. Fingir que nós vivemos uma democracia maravilhosa. Não tem democracia, tem tirania, tem censura. Todos os dias a gente assiste julgamentos em que querem censurar, o Supremo tentando calar parlamentares, parlamentares sendo indiciados por fala na tribuna. Como é que eu vou ficar aqui preocupada com kid preto, com minuta? Que palhaçada tudo isso. Um general 4 estrelas preso porque, a princípio, quis saber o que aconteceu numa delação premiada. O que que tem isso? Curiosidade agora é crime? Façam-me o favor, vamos deixar de palhaçada, vamos ter coragem de falar o que está acontecendo. O que está acontecendo é tudo ridículo, uma palhaçada, e ninguém acredita nisso. Ei! Seja bem-vindo aí, professor Marcos Pisolato, ao nosso programa. Que fala, hein, da deputada Bia Kicis. O que você achou, Pisolato? Olá, Paulo. Olha, eu vou cá entre nós e a nossa audiência, uma salva de palmas para a deputada. Eu acho que alguém tem que começar a dizer, ó, isso é um boi, isso é grama, isso é o céu. Há nome para as coisas. É óbvio que é uma absurdidade. A gente está vendo golpe feito com bola de gude, bodoque, falta de táxi. Isso é ridículo, é uma comédia. Ela falou muito bem, é uma palhaçada, só que infelizmente os palhaços somos nós, né? Eles tentam nos convencer de algo completamente absurdo. E ela falou para jornalistas que a gente sabe que tem, né,
esse papel, digamos assim, de divulgar esse tipo de patacoada narrativa jornalística que o Brasil tem vivido, infelizmente. A sensação que eu tenho, Paulo, é que parece que, sabe aquela... A minha sogra está me ouvindo, Paulo. Dona Sueli, me desculpe, mas eu vou ter que falar. Sabe aquelas vozinhas que elas têm muita dificuldade de separar informação de desinformação e elas passam adiante? As famosas tias do Zap. A minha sogra é assim, dá muito trabalho explicar para ela, isso aqui é um meme, isso aqui não é história real. O que parece é que essas tias do Zap, que têm essa dificuldade de separar informação e desinformação, chegaram à imprensa oficial e ao governo. Não é bem coisa de tia do Zap? Olha, o tio França lá, ele queria derrubar o poder com o rojão. Aquela outra moça lá que pintou estátua com batom, ela ia conseguir tomar o poder com batom, ela ia governar com batom depois daquilo. O Braga Neto, que foi pedir uma informação via WhatsApp, pronto, isso é crime. A gente já chegou ao ponto de prender general de 4 estrelas porque pediu uma informação. Então, veja, não parece que as pessoas que normalmente eram aquelas que eram acusadas de espalhar desinformação, essas chegaram à imprensa oficial e ao governo, porque é o que a gente tem visto. A gente viu ontem, né, o Paulo Pimenta saindo em defesa do dólar contra as fake news e os memes. Gente, é a tia do Zap dando entrevista, gente. Isso é de uma absurdidade enorme. Do outro lado, ela mencionou de passagem a história do Bolsonaro, né? O Bolsonaro é uma espécie de espectro. Então podemos entender o Palácio do Planalto e adjacências como uma espécie de mansão mal assombrada. De vez em quando eles olham para o lado, vem uma sombra, olha o Bolsonaro. Eles olham para o outro lado, olha o Bolsonaro. Gente, já faz 2 anos. O que está acontecendo agora não há mais como ter relação com o Bolsonaro. A única coisa que tem relação com o Bolsonaro é o próprio Bolsonaro. O fenômeno dele, né, obviamente, está relacionado a ele. Mas a economia que foi entregue positiva, as estatais que foram entregues positivas, aqui preciso lembrar que o dólar, na época da pandemia, não chegou ao que está hoje. Então, nada do que tem hoje aqui pode ser atribuído ao Bolsonaro, a não ser a própria figura do Bolsonaro. Então, tem essa sensação de que é como se fosse um fantasma permanente, um poltergeist que anda aí pelo Planalto e adjacências e para qualquer coisa eles usam essa carta coringa, uma carta de poder. Bom, a gente não sabe o que fazer, deixa eu ver o que eu tenho aqui no meu bolso. Bolsonaro, vou atribuir ao Bolsonaro qualquer coisa que apareça aí. E parece brincadeira, mas a gente viu a análise da Miriam Leitão ontem tentando explicar a alta do dólar e adivinha em quem ela pôs a culpa? No Bolsonaro. Então é uma coisa, eu entendo o desabafo da Bia Kicis, é enjoativo. Eles chegam a zombar da nossa inteligência. Eu entendo que existe aí uma claque, né, que é muito adepta a satisfazer a própria psique, né? Aí eu tô mal porque o presidente que eu escolhi, o presidente do amor, está fazendo essa tragédia econômica, essa tragédia política, essa tragédia jurídica no Brasil, então eu tenho que achar alguma coisa que acalme a minha psique. A Miriam Leitão, olha que legal, ela tá pondo a culpa no Bolsonaro de novo. Gente, a gente precisa acordar, e a Bia Kicis tem esse papel. Eu discordo um pouquinho do tipo de discurso, modelo de discurso dela, afinal ela é uma deputada, mas eu entendo o desabafo. Chega uma hora que é preciso começar a bater mesmo e levantar um pouquinho a voz para mostrar os jornalistas todos quietinhos ali, porque às vezes a pessoa vai lá dar uma entrevista e quer ser agradável a essa claque oficial aí, financiada oficialmente. É preciso alguém com coragem. E a Bia Kicis, como se diz aqui no Sul, é faca na bota. Ela, se provocar briga com ela devolve no mesmo tom e um pouquinho mais alto, inclusive. E ela foi procuradora, né? Aqui do Distrito Federal, uma pessoa que conhece bastante também do aspecto jurídico. Agora, o que chama a atenção, e ela está certa, é que, bom, nós chegamos a conversar isso no programa de ontem também, né, Pisolato? Nós já estamos na metade do governo, né? Já era tempo mais do que suficiente para nem sequer mencionar o nome de Bolsonaro, mas esses caras estão ali botando Bolsonaro, porque é como você disse, de repente aquela carta de manga funciona como uma cortina de fumaça para que você não veja a incapacidade, a incompetência das autoridades em questão. Então joga para o Bolsonaro, vamos falar, são 2 anos, cara. 2 anos, o que essas pessoas deviam fazer agora era se preocupar com a governança, ou seja, procurar fazer um governo decente, um governo de resultados positivos, que todo mundo esquece o que passou. Agora imagine se o governo estivesse dando resultados, trazendo realmente o dólar para patamar ali bem mais embaixo, bem mais palatável, que realmente tivesse havendo a queda do desemprego, né? Porque isso também é outra questão.
né? O IBGE, pelo que a gente viu durante essa semana, não considera aqueles que ganham o Bolsa Família como desempregados, porque se considerasse, a gente teria um aumento aí assustador, né, de 44 milhões de desempregados. Então, se a gente analisa por aí, você acaba tendo mais desempregados do que aqueles 14 milhões do final do governo Dilma. Entendeu onde é que estão as coisas aí? Então, veja bem, se você consegue fazer um governo que fica, são as ações. As ações é que permanecem. Agora, a turma não, está preocupada em eliminar todos os possíveis candidatos, ao invés de procurar fazer um bom governo. Concorda comigo? Por exemplo, já se fala aí em impugnar o Eduardo Bolsonaro se esse se candidatar ao Senado em 2026. Se ele sair, por alguma razão, candidato à presidência, aí lascou. Já tentaram, né, inutilizar Ronaldo Caiado, deixando ele inelegível, né, por 8 anos para cair fora das eleições de 2026. E aí vão buscando, já estão tentando minar, né, as energias do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ainda não minaram completamente porque ele está dizendo que ele quer continuar no governo de São Paulo e tudo mais. Se amanhã ou depois ele for o candidato do Bolsonaro, os caras tiram a carta da manga. Falam, olha, ele também não pode. Então, veja bem, isso é desonesto, cara. É desonesto. Bem democrático. Porque não é. O que você deve fazer não é eliminar os outros candidatos, e sim mostrar que você é capaz, que você é capaz de governar e mostrar um resultado positivo, que aquele cara que está ali, o eleitor, possa confiar em você. Mas, ao contrário disso, os caras pensam em atacar Bolsonaro, atacar o Caiado, atacar o Eduardo Bolsonaro e quem mais aparecer aí como candidato potencial, com força suficiente para levar o pleito de 2026. Os caras têm que governar, eles estão no meio do governo, rapaz. Tem que governar, tem que tocar para frente, esquecer essa história de golpe. O negócio foi em 2023, no início, 8 de janeiro de 2023. Fica falando, martelando esse negócio de golpe o tempo todo, que não existiu. Que não existiu, Pizzolato. Foram pensamentos, ideias e palavras discutidas, quem sabe, numa mesa de bar, num guardanapo, escrito a lápis. Os caras estão considerando, dizendo é crime, é crime, é crime. Você escuta os programas de rádio dessas emissoras abertas, os caras dizem o tempo todo, se referem o tempo todo como se tivesse acontecido um golpe. Eu realmente não vi. Fala, onde é que está esse golpe todo que esses caras disseram? Porque do jeito que eles dizem, você imagina os tanques ali, pá. Ontem eu fiz uma pergunta para o André Marcília, que é um jurista muito legal também, você deve conhecer, o que é ataque à democracia? Eu realmente não sei. O que é um ataque à democracia? Eu até te pergunto. Porque os caras, daí nós vamos entrar aqui numa outra questão, que é justamente a tentativa de regulamentação das mídias sociais, que os caras ficam falando o tempo todo em ataque à democracia. Eu não sei o que é um ataque à democracia. Na minha opinião, um ataque à democracia é aquilo, você pegar um tanque ali e ir lá para frente das instituições democráticas aí e falar, agora acabou. Quem manda aqui somos nós. Daí você tirar o poder do povo. Isso é um ataque à democracia. Entendeu? Não é você chegar e botar um parlamentar ou alguém, né, produtor de conteúdo, fazendo críticas sobre as ações erradas ou certas, né, de um governo ou de alguma instituição. Isso não é ataque à democracia. Muito pelo contrário. Ataque à democracia é isso que nós estamos falando aqui. O que você acha, professor? Eu quero te ouvir, Pizzolato. Neste desgoverno, tudo que me desagrada virou ataque à democracia. A democracia é um regime de governo. Então, se há eleições, se há debate aberto, se há liberdade de expressão, se há os direitos fundamentais, se vive uma democracia. Qualquer coisa que atente contra isso, em alguma medida, está atentando contra os fundamentos da democracia. Por exemplo, você fazer uma prisão ilícita, por exemplo, prender um general de 4 estrelas por algo que ele não fez, o Felipe Martins, o próprio Daniel Silveira, todos os ataques que os parlamentares que são críticos têm sofrendo é ataque à democracia. Mas é que eles aprenderam essa palavrinha ataque, né? Eu vou pedir para a nossa audiência fazer uma metáfora bastante desagradável, né? Porque o Lula, assim que saiu do hospital, disse que ele pretende viver até os 120 anos, se não me engano. Né? Então imagine uma metáfora assim, lá por 2064, Bolsonaro já não estará mais entre nós, Lula ainda estará, porque o Supremo Tribunal Federal tornou obrigatório que ele se fosse imortal, que ele não morresse, e ele vai continuar pondo a culpa no Bolsonaro.
porque parece que isso aí grudou mesmo como um espectro na cabeça deles e vivem repetindo isso aí. Mas como você bem disse, é muito simples. A reeleição do Bukele em El Salvador mostrou isso. Bukele foi de extrema esquerda e foi indo para o centro até que virou uma espécie de direita liberal conservadora, tem alguns valores que são conservadores morais, tem outros que são mais conservadores econômicos, e o que ele fez? Ele estava preocupado em apontar o dedo para os outros, ficar pondo a culpa nos outros, vou pôr a culpa do crime organizado no outro governo. Não, eu sou um governante, imagine um gerente chegando numa empresa, um diretor chegando numa empresa, e ele assume a responsabilidade. Se ele for do tipo Maria fofoqueira, ele vai ficar o tempo inteiro na sala do cafezinho pondo a culpa no outro gerente, quando o que ele tem que fazer é resolver os problemas. Não me importa saber se eles querem investigar, se a Procuradoria-Geral quer investigar, se a Advocacia-Geral quer investigar quem é o culpado por este ou aquele outro problema, deixa lá. Mas o governo tem uma função, a administrar. É simples, aquela analogia que eu sempre uso, a gente está dentro de um ônibus desgovernado, numa estrada morro abaixo, cheia de buracos, os solavancos estão mostrando que o ônibus está desgovernado, que a gente está sofrendo prejuízos financeiros, jurídicos, internacionais, e ninguém está na direção desse ônibus. A gente está travado na posição Lula. Alguém tem que assumir essa direção. Alguém tem que falar, olha, gente, vamos organizar a economia pensando na economia, vamos organizar a política pensando na política. Vamos voltar para a pacificação, porque por mais que me desagrade certas figuras da Suprema Corte, mais que desagrade certas figuras do parlamento, a gente sabe que numa democracia todas as vozes têm que ser ouvidas. Embora eu pessoalmente seja contra alguns tipos de vozes, né? Como por exemplo, no Brasil a gente muito justamente criminalizou o nazismo, que é uma excrescência, uma vergonha histórica. Também deveria ser criminalizado na mesma medida o comunismo, mas tudo bem, numa democracia vamos ouvir os comunistas, aí é muito fácil rebatê-los. Então, é perfeitamente possível que existam essas vozes contraditórias. Agora, você não pode ficar o tempo inteiro como um administrador de um país do tamanho do Brasil, com recorde de arrecadação, jogando essas sombras na interpretação, ao invés de atuar no objeto que produz a sombra. A sombra aqui é o dólar alto. Vamos achar, a culpa é do Bolsonaro. Não, atua de fato aonde no objeto que causou essa sombra. Senão, por quanto tempo a gente vai ficar nessa? É indefinido? É o tempo inteiro golpe, ataque. Cara, isso fica chato, fica repetitivo. A gente entende a Bia Kicis aí se expressando daquela maneira. Governo foi feito para governar, ponto, acabou. E os caras vão levar isso adiante o tempo todo, porque o Bolsonaro é um candidato forte, né, para as eleições de 2026. Muita gente fala ele é impossível de voltar, porque isso depende da reversão da inelegibilidade dele. E agora, olha que curioso, né? Ele foi condenado pelo TSE, né? Perdeu a elegibilidade pelo TSE e agora a reversão tem que chegar no Supremo, tem que chegar no STF. Se o STF, na atual composição, como está, disser que não, é não. Só que aí vai vir uma pressão, muita coisa ainda vai rolar, né? Vem muita água debaixo dessa ponte até 2026. Ainda dá tempo, né? E como a gente sabe, né, o poder de negociação depende de quem for o negociador, né, pode ser muito grande. Pisolata, eu vou pedir para você ficar aí, a gente vai dar só um recado rapidinho e a gente já volta. Por exemplo, você gostaria de ganhar dinheiro, ganhar na loteria americana? Já pensou? Ganhar em dólar, você apostar daqui na loteria nos Estados Unidos? Uou, pode ser uma boa, hein? Nós temos aqui um recado de um apoiador que pode fazer esse seu sonho, de repente, se tornar realidade. Presta atenção no que ele tem a dizer aí. E a gente volta lá na sequência, logo na sequência. Até já. Boa tarde, Paulo! Como que você tá, meu amigo? Boa tarde, pessoal aí de casa! Olha só, gente, sabia que você pode ficar bilionário concorrendo a prêmios de loteria internacional e sem sair do Brasil? É isso mesmo. Aí na sua casa ou de onde você estiver, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e você terá acesso às maiores loterias do mundo. E olha só, gente, com a plataforma The Lottery, isso é possível. Assista só esse vídeo e já já a gente conversa. Está cansado de tanto trabalhar e contar dinheiro para pagar as contas?
Então você sonha em acertar os números milionários. Concorra a prêmios de milhões de dólares. Você pode jogar nas loterias americanas sem sair de casa. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e entre agora no site da The Lother. Estou falando de Powerball e Mega Millions, as loterias americanas que podem mudar a sua vida para sempre. Você não precisa estar nos Estados Unidos para participar. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e tem acesso para concorrer aos maiores prêmios do mundo. E essa semana a premiação pode ser superior a R$1 bilhão. Imagine você viajando pelos destinos mais incríveis do mundo, dirigindo o carro dos seus sonhos, relaxando em sua própria mansão à beira-mar e navegando no seu iate luxuoso. E tudo isso pode ser seu. Então não perca tempo, escaneie o QR Code ou acesse jogatheloother.com e garanta seu bilhete para o próximo sorteio. Seja você também um bilionário e viva a vida como nunca! No dia 20 de dezembro, a Mega Millions, que é uma das maiores loterias dos Estados Unidos e do mundo, pode coroar um vencedor, entregando um prêmio superior a R$1 bilhão. Gente, R$1 bilhão? Então aponta a câmera do seu celular para o QR Code que tá aí na sua tela e escolha os seus números. Tá tudo em português, tá? Para facilitar a sua vida. Entre agora e boa sorte. Esse é meu recado de hoje, Paulo. Um beijo, amigo. A gente entende a indignação da Bia Kicis pelo seguinte, já que nós estamos falando desses atores aí. Você viu a delação premiada do Joesley Batista. Nós não vamos reprisá-la aqui para não tomar muito tempo, já vamos avançar, vamos além. Onde ele disse que chegou a pagar 80... Abriu contas para o governo da Dilma e para o governo do presidente que está aí. Isso ele disse, está gravado isso, para quem quiser ver, está aí disponível aí na internet. Dentre essas contas, ele pagou, que ele não soube precisar o valor correto, assim, mas foi 80 milhões de dólares para o governo, talvez da Dilma, e 70 milhões de dólares para o governo do presidente que está aí, naquela época. Ou vice-versa, né? Ou 80 milhões, 70 milhões para Dilma e 80 milhões para o Lula. Ele deu ali, ele falou isso na delação da Lava Jato. Aí nós tivemos a delação e confissão do Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, dizendo que era um vício que ele tinha de poder e de dinheiro para ele meter a mão naquilo que estava ali. Era impressionante que na época, no Rio de Janeiro, poxa vida, eu podia mostrar isso aqui, mas não vou mostrar, né? Os caras mergulhavam na praia. Quando eu levantava, tinha uma nota de 100 dólares colada na testa, rapaz. Porque os caras jogavam, ficavam com medo da apreensão da polícia e jogavam os malotes, cheio de dólares, cheio de dinheiro ali, no mar. E a onda ia levando para a praia. Olha a felicidade do povo, né? Então era uma coisa impressionante. E também poderíamos mostrar a delação do Palocci, detalhando exatamente como foi tudo que aconteceu, que no segundo mandato o presidente que está aí conseguiu a aposentadoria dele com dinheiro da Odebrecht e aquela coisa toda. Não somos nós que estamos dizendo, estamos apenas analisando isolado a situação. Estamos relembrando, como é um fato histórico, nós temos o direito de comentar isso aqui, estamos analisando. Essas pessoas foram réus confessos. Deram detalhes, a Polícia Federal foi lá e confirmou, investigou, comprovou e prendeu. E a Justiça condenou em todas as instâncias, inclusive o STF. Veja, primeira instância com Sérgio Moro, segunda instância com os desembargadores de Curitiba, terceira instância com os ministros do STJ e a confirmação na quarta instância superior, que foi o STF. Essas pessoas agora estão sendo soltas. Estão tendo todos esses processos anulados. O último foi o ex-ministro José Dirceu, que o ministro Gilmar Mendes cancelou todas as condenações dele na Lava Jato. Todas. E aí você pega isso de delações. Essas pessoas delataram todas elas o presidente que está aí. Delações. E agora estão pegando um general de 4 estrelas,
Com base em quê? Em delações. Estão prendendo com base em delações, em disse-me-disse. Opa! Então, se estão considerando essas delações agora, pela lógica, deveriam considerar também as delações do Joesley Batista, do Antônio Palocci, do Sérgio Cabral e de tantos outros que apontaram o dedo para o presidente que está aí. Mas ainda o STF disse que uma delação não vale, porque o sujeito, o indivíduo, quando está sob pressão, entrega a própria mãe. Você lembra quando o ministro falou isso? Então, não se pode considerar. E o que se tem até então são delações, inclusive, contra o general. E, de novo, não há nada que comprove também a participação do ex-presidente Bolsonaro, a não ser delações. Delações de Mauro Cid. E você quer ver onde é que a coisa pode ficar pior? Esse é um bate-papo, né, Pizzolato? Isso aqui no programa aqui do Meio do Dia, isso é bom porque a gente participa, né, a nossa audiência, a gente ajuda a formar opinião. Claro. Dizem que quem está na mira também é o general 4 estrelas, Augusto Heleno. Augusto Heleno é hoje, para quem não sabe, considerado o segundo patrono do Exército Brasileiro. Praticamente. Ou seja, você teve Duque de Caxias e depois o respeitadíssimo general Augusto Heleno. Colocar um homem desse, também com quase 80 anos, preso atrás das grades por suposições, vai ficar complicado. Vai ficar muito complicado. Mesmo porque uma prisão não se sustenta por vários motivos. Você não pode fazer uma preventiva para um processo que já está encerrado. E ainda fizeram uma audiência de custódia com um general que não foi preso em flagrante, ou seja, 2 anos depois do suposto crime que estão atribuindo a ele. Então imagine a situação onde nós estamos chegando. Será que isso justifica a insatisfação, a reação da deputada Bia Kicis? É um somatório, né, Paulo? Veja, se no sistema jurídico delação não vale, que o sujeito pode entregar até a mãe, bom, então o sistema jurídico vai falir, vai sobrar o quê? Apenas provas mais que factuais, o resto não vale. Testemunhas, por exemplo, não podem ser contabilizadas mais. É claro, é óbvio o que está acontecendo. Nossa audiência percebe muito bem que existe um lado, né? Eu posso usar todas as ferramentas jurídicas, todas as dobrinhas nos livros jurídicos que existem quando é o meu lado. Eu tenho, como professor, Paulo, eu costumo dizer para meus alunos que eu tenho 2 vergonhas. Hein? Uma delas é, um dia eu vou ter que contar essa história, porque essa história um dia vai aparecer nos livros de história. Espero estar vivo para poder contá-la abertamente, sem nenhum tipo de cerceamento. Essa é uma vergonha, eu vou ter que falar disso, ter que falar que o Brasil conduziu ao poder uma pessoa que tinha milhares de horas de delação, que comprovavam todos os atos criminosos, né? Todas as infrações cometidas. É uma história cômica, porque a gente tem que imaginar, daqui a 10 anos, os jovens de hoje estão nem aí para a política, né? Daqui a 10 anos eles vão estar na universidade, eles vão ter que adquirir essa informação, essa história. Hoje eles não sabem o que está acontecendo, estão mais preocupados com o seu videogame, com brincar na rua e tal, do que se interessar por política. Mas daqui a 10 anos a gente vai ter que contar essa história para eles. Essa é uma vergonha. A vergonha de ter que contar que o Brasil conduziu ao poder esse tipo de gente e descondenou esse tipo de gente, esses chefes de quadrilha que o Brasil tem, infelizmente. Todos eles, como diria, é o Alckmin, salvo engano, né? Voltar à cena do crime, se não me engano foi ele a frase, né? E a outra vergonha, infelizmente, tem pessoas que não se importam com isso. Não falo deles, claro, os beneficiados da corrupção, falo das pessoas que elegem. Eu já convivi com pessoas assim, mas isso não é importante. O importante é o que ele vai fazer pelo povo. Se tiver aquela regra do Maluf, né, o rouba mais faz, pessoas que não se importam com a questão moral. Bom, se há pessoas no Brasil que não se importam com a questão moral de reconduzir ao poder, de libertar pessoas que são criminosas, enquanto prende senhorinhas de 80 anos, aliás, libertam inclusive traficantes quando era mais de 40 anos. Então, se há pessoas que não se importam com a questão moral, não há estranheza nenhuma em ver o nosso sistema jurídico dessa maneira, completamente falido. A minha preocupação, como sempre, eu sempre gosto de deixar uma espécie de esperança no ar, né? O Nicolas Ferreira, inclusive, fez um
uma declaração há 2 dias, mais ou menos, né? Citou o nome de vários deputados, Van Hatten, ele, e acalmou a população. Olha, tenham paz, se acalmem, porque uma hora nós vamos conseguir eleger um Senado lá em 2026 que tenha a força, e vocês vão ver, palavras do Nicolas Ferreira, né? Vocês vão ver um Senado aprovando o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se vai chegar a esse ponto, a gente torce para que chegue a esse ponto, porque a gente tem que ter algum tipo de esperança também. Se a gente só criticar, só ver as coisas negativas e não ver uma luz no fim do túnel, torcendo para que a luz não seja o trem vindo na nossa direção, né? Uma luz de esperança, que a gente sai dessa escuridão, é difícil. É preciso que a gente tenha paciência, que a gente não comece a torcer para vingança e sim para justiça, porque os valores que a gente defende não podem ser os mesmos valores da esquerda com sinal trocado. A gente quer liberdade de expressão, até para o contraditório. Eu quero ouvir até o que uma Gleisi Hoffmann, o que um Janones tem para falar. Nem que seja para dar risada, mas a gente quer ouvir, a gente quer liberdade de expressão, a gente quer justiça. Se tiver que tirar um ministro do Supremo por impeachment, que seja pela forma legal, pela forma judicial, para que a justiça volte à normalidade, que eu, no meu ver, é o principal ponto que a gente tem que resolver. Trazer a justiça de volta para os trilhos, para que aí a gente possa caminhar. E para isso é preciso figuras. É preciso pessoas que tenham essa competência de circular entre todos esses meios. A gente até aventou já num programa passado seu sobre a possibilidade de uma nova Constituição, quem sabe, com os erros grosseiros que a gente vem cometendo nos últimos 6 anos, 8 anos, quem sabe uma nova Constituição pensando nesses erros. Olha, nós temos que ter. O Brasil demonstrou que precisa. A forma como nós estamos hoje, nós precisaríamos de um poder moderador, mas claro que não pode ser o judiciário, porque o judiciário é a última instância, não tem a quem recorrer depois dele. Quem sabe, se a gente olhando para os nossos erros, é preciso que haja muitas Bia Kicis, muito Nicolas Ferreira, muito Marcel Van Hatten aí pela frente, compondo Câmara e Senado, porque a gente possa reconstruir essa nação, porque infelizmente o que a gente vê não é um cenário muito positivo, né, Paulo? Pisolato, legal esse nosso bate-papo aqui no meio do dia, viu? Muito bacana mesmo, né? Eu te agradeço demais, chegamos ao final, né, do nosso programa de hoje aqui. Eu te agradeço demais e semana que vem a gente tem mais um outro bate-papo bem legal. Obrigado, viu, Pisolato? Eu que agradeço, Paulo. É um prazer conversar contigo, com a nossa audiência, como sempre, né? Depois do programa eu passo aí nos comentários para tentar responder à medida do possível. É sempre legal interagir com aqueles que nos assistem, que nos prestigiam, né? Obrigado, Paulo. Um abraço. Tchau. E nós ficamos por aqui. Eu vou pedir a você mais uma vez que se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito. E se tiver gostado do programa, que também nos dê um like, porque isso nos ajuda demais a nos fortalecer aqui nesta plataforma. É muito importante. E eu posso contar com a sua ajuda? Espero que sim. Então, olha, muitíssimo obrigado. Quero lembrar também que hoje, ainda às 17h45, nós temos uma edição maior, mais completa do Mundial Telenotícias. E eu espero você. É às 17h45, 15 para 6, tá bom? Um grande abraço, obrigado por tudo e até lá.